Olá, bem-vindos ao nosso curso de espanhol aqui pelo YouTube. Então, na nossa aula de hoje, aula número 32, nós vamos continuar a falar sobre os demonstrativos, que foi o que a gente iniciou ontem, certo? E a gente vai falar de um tipo especial de demonstrativos, tá? Antes da gente começar, se inscreve no canal, tá? E dá o like, compartilha, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão. E antes da gente começar, eu tenho um recado para dar referente à frequência de vídeos desse canal. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos em pandemia, então até então eu estava sem aula. Para quem não sabe, para quem não me conhece pessoalmente, eu faço graduação em Química na Universidade Federal Fluminense e a gente estava sem aula até então. Porém, no dia 17, se eu não me engano, se não me falha a memória, 17 de julho, né, o Conselho Estudantil, enfim, o Conselho Superior da faculdade resolveu voltar com as aulas de forma online a partir do dia 14 de setembro. Então, a partir do dia 14 de setembro, eu vou voltar a ter aula normal, que seria o primeiro semestre de 2020, que ficou abalado por causa dessa pandemia. Então, a partir do dia 14 de setembro, pode ser que provavelmente vai ter algumas mudanças na frequência dos vídeos do canal. Como vai ser, se vai ser uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu ainda não sei. Vai depender de como vai ficar a minha carga horária a partir do dia 14 de setembro. Tá? Mas já vou deixando aqui já explicado e provavelmente a gente vai ter alterações na frequência. Mas o canal vai continuar, vou continuar postando vídeos, mas talvez não com a mesma frequência de hoje, tá bom? Então, vamos começar. A gente vai falar agora dos demonstrativos, em espanhol, los demonstrativos, tá? E hoje vamos falar da classe dos pronomes demonstrativos, tá? No espanhol a gente divide os demonstrativos em duas classes. Os adjetivos demonstrativos, tá? A gente viu na aula passada, os adjetivos demonstrativos, eles sempre acompanham um substantivo. Então, por exemplo, a gente viu este coche. O que é este coche? É este carro. O este, então, você usa para um objeto estar próximo de você, tá? Você tem o esse, e claro, tem a forma no feminino, que é esta, e a forma no plural, estos, estas, tá? O esse, você usa, e assim como esse, o essa, essos, essas, você usa para objetos que estão um pouco longe de vocês, mas ainda está perto, mas está só um pouquinho longe, tá? E a gente viu também o aquele. E, claro, aquele no feminino, aqueles, aquellas, que é quando o objeto está longe, né? E sempre vem acompanhado de um substantivo. Hoje a gente vai ver a segunda classe de demonstrativos, que são os pronomes, o espanhol pronombres, tá? Então, os pronomes demonstrativos, eles não vão acompanhar um substantivo, tá? E eles são invariáveis, quer dizer, eles não variam em número nem em gênero, só existe uma forma, tá? E a variação dele vai depender, de novo, da proximidade ou da distância do objeto para você. Então, essa divisão entre adjetivo e pronomes dependendo da gramática que você for buscar, do livro de gramática que você for buscar, de repente vai usar uma outra nomenclatura. Essa nomenclatura é de um livro que eu tô usando, tá? Mas se você for buscar em outros lugares, de repente vão ter outros nomes, tá? Para essas classes de demonstrativos, tá? Mas o que importa não é saber o nome, né? O que é adjetivo, o que é pronome. O importante é saber como usar e onde usar, tá? Então, aquilo que a gente viu ontem, só para relembrar,
sempre acompanha substantivo. Sempre, tá? Hoje, o que a gente vai ver hoje, não acompanham. Então, nós temos o esto, tá? Para onde está próximo. Onde está próximo, tá? Próximo em espanhol se escreve igualzinho em português. Mas fala próximo. Então, quando está próximo, a gente tem o esto, tá? Que equivale ao nosso isto, tá? Então, a gente pode usar muito, se usa muito esses pronomes demonstrativos nas perguntas. Por exemplo, ¿qué es esto? O que é isto? Tá? Com um objeto que está perto de você. Por exemplo, o que é isto? O objeto está perto de mim. O que é isto? Esto é um livro. Então, o que é isto? Né? O que é isto? Esto é um livro. Isto é um livro. Tá? Então, que é isto? Esto é um exemplo que eu dei, livro. Pode ser várias coisas. Isto é um museu. Isto é um museu, tá? Serve para várias coisas. Quando o objeto está um pouquinho mais longe de você, nós temos o eso. O eso equivale ao nosso isso, tá? Lembrando que na Espanha nós também temos a versão ello. Lembra? A gente viu o ello lá onde a gente viu pronomes pessoais. Então, ello é um pronome pessoal, tá? Igual o eu, tu, ele, mas ele é usado com o sentido de demonstrativo, tá? Então, ele é usado para isso, igual o eso. Então, ello é usado na Espanha, que tem o mesmo significado de eso, tá? Então, também é muito usado para as perguntas. Que es isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é um ajuntamento. O que é ajuntamento? Ajuntamento, perdão. O que é ajuntamento? Prefeitura, tá? Em alguns lugares se chama ajuntamento, tá? Em outros lugares vai chamar alcaldia, tá? São todos sinônimos. Vai depender sempre do lugar. Ajuntamento, alcaldia, tudo quer dizer prefeitura, tá? E o prefeito, em espanhol, é o alcalde, tá? Alcalde é prefeito, tá? Tem outros nomes também. Tem presidente de comuna também. Deixa eu ver aqui, ó. Presidente de comuna. Também é uma palavra usada para prefeito, tá? Depende do país. Cada país usa uma forma diferente de nomear o seu prefeito. Então, o que é isso? Que é isso? Isso é um ajuntamento. Então, isso é uma prefeitura, tá? Ajuntamento é o prédio, né, onde o prefeito trabalha. Então, é a prefeitura, tá? E quando o objeto está bem longe, nós temos o aquello, tá? Aquello. Então, também é usado muito em pergunta. Que é aquello, tá? Então, que é aquello? O que é aquilo? Tá? Aquilo lá longe, eu estou apontando. Então, que é aquello? Aquello, ou seja, aquilo é uma fábrica. Então, aquello é uma fábrica. Aquilo é uma fábrica. Tá? Então, esses são os demonstrativos na sua divisão de pronomes, ou seja, eles não variam, eles não necessitam acompanhar um substantivo. Repara, ó, que é isto?
Então aqui eu tenho esto, eu não tenho nenhum substantivo aqui acompanhando ele, né? Mesma coisa aqui, ó. Esto, eu não tenho nenhum substantivo acompanhando ele, tá? Já vem direto o verbo. Então, esto es um livro, um museu. Mesma coisa para o eso. Ó, não tenho nenhum substantivo acompanhando isso, tá? Na resposta também, ó. Eu não tenho nenhum substantivo acompanhando isso, tá? Mesma coisa para o aquele, ó. Nenhum substantivo acompanhando o aquele. Na resposta também, ó. Aquele, eu não tenho nenhum substantivo acompanhando o aquele, tá? Então essa é a diferença. Esses caras aqui, eles são demonstrativos também, tá? Mas eles não vão ter o acompanhamento de um substantivo, tá bom? Agora, aqueles demonstrativos que nós vimos ontem, em algumas situações, eles podem se transformar também em pronomes, ou seja, eles podem também ser usados sem necessitar de um substantivo. Por exemplo, essa frase aqui, ó. Esse no me gusta. Então, esse no me gusta. Aqui nós temos o esse, né, que é um adjetivo demonstrativo. Então, eu ensinei ontem que ele tem que vir acompanhado de um substantivo, e nesse caso aqui ele não vem. Mas por que ele não vem? Eu vou explicar, uma situação bem específica. Por exemplo, você está numa loja, você quer comprar, você está numa livraria, ou numa papelaria, sei lá. Na papelaria. Na papelaria, você quer comprar um caderno, tá? E aí você tá vendo os cadernos. Então tem esses dois tipos de caderno lá, tá? Os dois tipos aqui. Aí você tá vendo lá. Aí vem a vendedora e te pergunta: esse quaderno, a ti te gusta esse quaderno? Ou seja, você gostou desse caderno? Aí você fala: esse não me gusta. Esse não me gusta, tá? Então essa situação aqui, você quer dizer, a frase completa seria: esse quaderno. O que é quaderno? Caderno. Esse quaderno não me gusta. Eu não gosto, esse caderno não me agrada, eu não gosto desse caderno, tá? Mas como a situação já indica que você está falando do caderno, que a vendedora veio te perguntar, né? Qual caderno você gosta? Tá? Então a situação já diz que é sobre caderno. Então você não precisa repetir a palavra caderno. Você pode cortar a palavra caderno e aí você fala direto: esse não me gusta, tá? Tá subentendido aqui a palavra caderno, né? Tá subentendido, ou qualquer outra palavra, tá? Mas pela situação, você já entende do que você está falando, tá? Aí nesse caso, o pronome demonstrativo, ele não vem acompanhado do substantivo, porque não precisa, você não precisa repetir o substantivo, porque pela situação, pelo contexto, você já sabe do que você está falando, a outra pessoa está falando. Então, você não precisa repetir, né, o substantivo. Então a frase completa seria: esse quaderno não me gusta, tá? Aí, como você já sabe e já está falando sobre caderno, você não precisa falar a palavra caderno. Então você já fala direto: esse não me gusta, esse não me gusta. Pode até apontar. Esse não me gusta. Já está mostrando que é o caderno. Você não precisa falar: esse quaderno não me gusta. A gente já sabe, já está vendo que é um caderno. Então você fala: esse não me gusta, tá? Então nesse sentido, tá? Quando o contexto já te diz sobre o que você está falando, então nesse sentido, você pode ocultar a palavra que tem aqui. Então nesse sentido, o adjetivo demonstrativo, tá? Não precisa vir acompanhado de um substantivo, mas só nessa situação, tá bom? Então é isso. Beleza? Então, obrigado por ter assistido até aqui e até a aula de amanhã. Até amanhã.